Olá, terceiro ano, tudo bem? Estamos aqui novamente para mais uma aula de Sociologia, agora a aula de número 2 desse processo EAD, né? Educação à distância. Continuamos aqui trabalhando em sistema de home office por conta do isolamento social por causa do coronavírus, né? E isso é importante para que possamos prevenir a contaminação, o contágio e que esse vírus se espalhe, tá ok? No entanto, eu continuo preparando as aulas de vocês com o máximo de carinho, o máximo de cuidado, tá? E apresentando para vocês aqui através dessas videoaulas. Tudo bem? Lembrando a todos que eu vou estar online sempre no horário das nossas aulas, vou estar disponível lá na plataforma, e que se por acaso vocês não tiverem disponíveis no horário das nossas aulas, basta passar lá, deixar a sua dúvida, que assim que eu puder, eu respondo, tá ok? Também quero já, de antemão, pedir desculpas pelos barulhos externos, né? Eu estou dentro da minha casa e tem os barulhos da casa, tem os barulhos da rua, eu moro de frente para a rua, então vocês vão ouvir vozes, vocês vão ouvir buzina, vocês vão ouvir carro passando, vão ouvir moto com escapamento aberto, e infelizmente isso é normal, tá? Espero que isso não atrapalhe muito a gravação da nossa aula, tá ok? Hoje nós vamos falar de comunicação de massa, né? Dos meios de comunicação de massa. Vamos lá? Entende-se como comunicação de massa a disseminação de informações por meio de jornais, revistas, livros, rádio, televisão, cinema e internet, os quais formam um sistema denominado mídia. E aí, internet, a gente pode pegar todas as outras ramificações, tá? A gente pode pegar rede social, né? Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram e por aí vai. A comunicação de massa tem a característica de chegar a uma grande quantidade de receptores ao mesmo tempo, partindo de um único emissor. As sociedades receptoras geralmente são urbanas e complexas e passam por processos múltiplos e dinâmicos em que há um grande poder da mídia sobre seus habitantes. É exatamente o que a gente faz no dia a dia. A gente recebe uma informação pelo WhatsApp, né? E a gente dissemina essa informação, né? A gente repassa essa informação. Por exemplo, eu tenho no meu celular alguns grupos, né? Tenho um grupo de professores, eu tenho um grupo de jogadores do pessoal do futebol, eu tenho um grupo da academia, e aí eu recebo uma informação e repasso essa informação para esses 3 grupos. Pô, em cada grupo eu tenho mais de 100 pessoas. Então, em menos de 1 minuto, em menos de 30 segundos, eu repassei uma informação para mais de 300 pessoas, né? Isso é comunicação de massa. Massa é justamente a galera, né? O pessoal, né? E essa é a massa, tá? E a mídia é o veículo, tá ok? E aí mídia é uma forma geral. Jornal, revista, televisão, internet, rádio, são os veículos que podem atingir, né? Que podem interferir, que podem informar diversas pessoas ao mesmo tempo, né? Por exemplo, uma emissora de TV, né, ela consegue falar no mesmo instante para mais de 1 bilhão de pessoas, se quiser, né? Aqui no Brasil nós temos aproximadamente 190 milhões de pessoas, né? Então qualquer emissora de TV de médio porte consegue falar para 500 mil pessoas com muita facilidade, tá ok? Então isso é comunicação de massa. A comunicação humana pode ser classificada em 2 aspectos distintos, sendo desenvolvida em vários campos de naturezas diferentes, que são elas: a comunicação em pequena escala e a comunicação de massa. Nos 2 casos, o ser humano começou a lidar com ferramentas para auxiliar e tornar potente o processo de produzir, enviar e receber mensagens. Posteriormente, a tecnologia se tornou aliada de tal comunicação humana, passando a participar da rotina da humanidade ao longo do seu desenvolvimento. Então, por exemplo, nós temos a comunicação em pequena escala e a comunicação de massa. Eu já expliquei para vocês que a comunicação de massa é o quê? É aquela que atinge um grande número de pessoas, tá? A comunicação de massa ela precisa de uma ferramenta potente, uma ferramenta que de grande abrangência, né? Com uma capacidade muito grande de disseminação. Em pequena escala por exemplo,
o bate-papo na sala de aula, é a mesa de bar, né? É o pessoal do futebol no boca a boca, né? Quando você está sentado lá esperando a tua vez, né? Tá na vez do outro, você está lá sentado assistindo o jogo e está conversando com os colegas do lado. Essa é a comunicação em pequena escala. E aí o exemplo que eu dei no início, quando eu mando informação pelo WhatsApp para aquele grupo ali, pega todo mundo, já é comunicação de massa, tá? A comunicação tem estado ocorrendo ao longo de toda a existência humana, começando pelos símbolos, linguagem, escrita e outras formas. Na perspectiva tecnológica, o aparecimento da imprensa de massa, o ritmo de comunicação tornou-se mais intenso. Depois disso, o surgimento do telégrafo possibilitou a acumulação tecnológica que levaria aos veículos de massa eletrônicos atuais. Tá? Embora os jornais já existissem há muitos anos, foi a introdução do cinema e do rádio que introduziu um estudo acadêmico na mídia como uma forma de comunicação. Como é que funcionou isso? Antigamente, né, houve um homem chamado Gutenberg que inventou a prensa, né, a imprensa. Né? Ele começou então a imprimir papel. Né? Ele começou a imprimir e aí começa a surgir então uma forma de você divulgar, disseminar informações, né? E a partir daí você começa a enviar essas informações para mais longe. Foi o caso do telégrafo, tá ok? Então assim, e com o avanço da tecnologia, antigamente nós também não tínhamos os telejornais como nós temos hoje. Isso acontecia através dos cinemas, né? Cujo nome oficial é cinematógrafo, tá? Então, nos cinemas não se exibiam apenas filmes, né? Exibiam-se também os noticiários. E era uma vez por semana você ia ao cinema para ver notícias do teu país, da tua cidade e do mundo, né? E depois disso a gente começou a vir com a questão do rádio, né? Então você ligava o rádio, você ouvia as notícias, tá? E hoje, né, nós temos a televisão, nós temos a internet, nós temos as redes sociais. É claro que muita coisa nisso aí não se aproveita, né? Muita coisa não é verdade. Nós estamos vivendo infelizmente, né, numa onda gigantesca de notícias falsas, né? Notícias inverídicas ou tendenciosas, é o que a gente fala de fake news, onde qualquer pessoa fala o que quer, né? Temos um monte de veículos de comunicação de massa e em 5 minutos mais de 1 milhão de pessoas estão sabendo daquela informação, que nem sempre é verdadeira, né? Por exemplo, nós vimos aí alguns casos infelizes em que alguém, para se vingar de um desafeto, colocou a foto do indivíduo numa página na rede social, se eu não me engano foi no Facebook, e disseminou a informação também pelo WhatsApp, né, dizendo que o cara era motorista de Uber e que era estuprador. Né, e o cara foi espancado, quase morto, por uma coisa que não era verdade. Né. Então, assim, nós temos que ser muito criteriosos, muito preocupados com o que a gente divulga nas nossas redes sociais, tá? Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, né? Vamos evitar ao máximo repassar informações e notícias as quais a gente não tem a certeza de que são verdadeiras, tá? Existem alguns veículos oficiais de informação, né? Existe alguns sites em que você tem alguma confiança, né? Por exemplo, nós temos UOL, Folha, G1, Terra, né, Jornal do Brasil, que são veículos que já existem há mais de 50 anos, alguns, né, esses de internet mais recentes, mas aproximadamente uns 10, 15 anos, né, e que têm alguma segurança porque são jornalistas comprometidos com a verdade, tá? Isso nos garante de que aquilo que ele está falando é verdade? Não. Nos dá uma garantia da fonte. Porque muitas vezes a gente está no Facebook ou
no WhatsApp, e a gente recebe uma informação em que alguém falou, que alguém disse que alguma coisa aconteceu. E a gente não chega a lugar nenhum. Muitas vezes você abre uma notícia, isso acontece comigo, né? Eu recebo uma notícia, né? E quando eu vou ver quem é que escreveu aquilo ali, aí tá lá, Jornal Caxias Presente, né? E quem escreveu lá? Da redação. Quem é a redação? Quem é o jornalista responsável? Será que essa pessoa é um jornalista? Né? E um outro detalhe que a gente tem que levar em consideração é que dificilmente a gente encontra um jornalista isento. O jornalismo, ele por si só ele é tendencioso, porque cada um noticia aquilo que quer, quando quer, da forma que quer, né? Eu posso falar a mesma coisa de 5 formas diferentes, não ser totalmente mentira, não ser totalmente verdade, e eu posso ser totalmente tendencioso com as minhas palavras. Eu posso levar você a pensar uma coisa e quando na verdade não é aquilo que aconteceu. Então, o ideal é o seguinte: recebeu uma notícia, né? A gente está falando de comunicação de massa, né? Recebeu a notícia, pô, dá uma verificada em mais de uma fonte. Ah, nossa, ó, recebi a notícia de que, vou usar um exemplo prático, né, que a gente está vivendo aqui, ó. Recebi a notícia de que as escolas estaduais vão suspender as aulas por conta do coronavírus. Ah, onde é que você viu isso? Recebi no WhatsApp. Pô, mas também colocaram no Facebook. Ah, estão colocando no Twitter. Pô, são redes sociais, mas quem é que está colocando? Ó, eu vi também no site do G1, eu vi no site da Record, eu vi no site do Terra, eu vi no Jornal O Dia, vi no Jornal do Brasil. Opa! Então, é um fundo de verdade. Tem muita gente, muitas fontes diferentes falando a mesma coisa. E isso me passa alguma confiança. Entendeu? Então, assim, eu, enquanto cidadão, eu, enquanto ser humano, eu peço a vocês, e sinceramente espero que vocês aceitem a minha dica, né? Me ouçam, né? Pesquisem sempre antes de divulgar, né, de compartilhar uma notícia que pode ser falsa, porque isso pode simplesmente acabar com a vida de uma pessoa, isso pode acabar com a reputação de uma pessoa, né? Isso é realmente muito perigoso, tá ok? O que eu preparei para vocês para hoje termina aqui, né? Então eu falei de comunicação de massa, tá? A gente vai continuar falando sobre massa, né? Mais para frente, tá? A gente está falando mais agora de meios de comunicação de massa. A gente vai continuar falando de massa na próxima aula, mas com uma pegada um pouco diferente, tá? A gente vai falar já de cultura de massa, né? Como é que essa coisa funciona. E no que vocês tiverem dúvida, basta entrar lá na plataforma, deixe a sua dúvida, tá? Pode me procurar, pode me perturbar, fiquem à vontade, eu estou aqui para atender vocês, tá ok? E no que precisarem de mim, eu vou estar disponível lá na plataforma. Botem suas dúvidas, façam suas perguntas, fiquem à vontade, mas não deixem de assistir às aulas, não deixem de copiar o conteúdo no caderno, não deixem de estudar mesmo estando em quarentena. Tudo bem? Um forte abraço, bons estudos!